Galera, o gigante é um alien que foi introduzido no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Ele é uma forma de vida gigantesca, quase indestrutível, que tem a capacidade de manipular uma energia cósmica para lançar raios ao cruzar os seus braços. Ele vem de uma espécie de criaturas espaciais chamadas Tocusta, uma raça misteriosa que nunca tivemos a oportunidade de observar de maneira mais certa. Em Ben 10 Omniverse, quando os Tocustas apareceram para servir como vilões juntos aos Incursianos, eles não estavam em seu estado normal, não. Eles tinham sido transformados em aberrações mutantes e irracionais controlados pelo Dr. Psicobos. Só que no seu estado natural, galera, os Tocustas são criaturas muito mais fascinantes e importantes. Criaturas fascinantes e importantes essas que nós vamos explicar tudo no vídeo de hoje. Vamos lá. Fala, rapaziada, sabedoria na parada. A primeira informação que nos é apresentada sobre o gigante apareceu num pop-up lá no Ben 10 Clássico. Esse pop-up foi uma pequena descrição sobre a sua espécie, informando esse nome, Tocusta, para a audiência. E também revelando que, diferente de outras espécies alienígenas que a gente viu antes, os Tocustas surgem espontaneamente de tempestades cósmicas no espaço sideral. Isso já imediatamente classifica o gigante junto ao grupo de aliens mais importantes, por ter a sua espécie existindo em uma condição tão especial, semelhante a outros aliens, como o Fantasmático e o Alien X, com características únicas a eles. A segunda informação importante que a gente tem sobre os Tocustas nos foi dado pelo diretor de arte do Ben 10 Omniverse, que é o Derek J. White, com ele dizendo que os Tocustas vivem sozinhos na borda da galáxia, protegendo ela contra ameaças do além. Mas um segredo que nunca foi revelado na série é que os Tocustas, além deles deixarem um ultra mega like aqui no canal, eles conseguem ficar no ultra nível aqui do Seja Membro do canal. Então, primeiro link na descrição é o link do Seja Membro. Você pode dar uma olhada em quais benefícios te agrada mais para você fazer parte do ultra nível aqui do canal Sabedoria. Mas galera, isso nos diz que naturalmente os Tocustas são criaturas bem diferentes do que nos foi mostrados com os mutantes do Omniverse. Eles são criaturas bem solitárias, cada um ficando provavelmente anos-luz de distância um do outro, estando espalhados em volta da galáxia a protegendo. Além disso, eles são muito mais benevolentes do que essas contrapartes mutantes feitas pelo Dr. Psicobos, protegendo as criaturas e planetas que existem na galáxia. Outro pop-up que também foi revelado no Ben 10 Clássico diz que os Tocustas são espécies ultra raras do universo, o que significa que provavelmente, enquanto existem outras galáxias no universo, é possível que apenas a nossa galáxia possua os Tocustas ao seu redor. E o número de sua população seja bem limitado, talvez existindo apenas algumas centenas ou milhares de indivíduos. E no geral, isso é até onde o conhecimento canônico sobre os Tocustas se estende. Eles, criaturas cósmicas, protetoras e ultras raras, a composição corporal deles é feita de metais especiais e outros elementos por natureza de serem formados em tempestades cósmicas. E seu corpo possui imensas quantidades de poder cósmico, que podem ser moldados em raios de destruição que se estendem a nível planetário. Mas olha só, galera, se a gente quiser se estender ao ponto de usar informações dos jogos, os Tocustas também podem moldar as tempestades cósmicas que os formam e controlar esses ventos siderais e viajar pelo espaço em velocidades milhões de vezes mais rápida que a luz, o que é um poder que o Ben usou parcialmente lá no Ben 10 Supremacia Alienígena, com a super velocidade do gigante, mas ele nunca chegou nesse nível. Então assim, com todas essas informações jogadas na mesa, existe um ponto que é meio óbvio, que fica bem claro no meio de todos os outros. Por que exatamente os Tocustas são formados? A gente sabe que eles nascem de tempestades cósmicas, mas o que forma essas tempestades cósmicas? E o porquê de todas as tempestades cósmicas resultarem em um Tocusta e não em outra espécie ou então em alguma outra coisa? Bom, levando em consideração a natureza protetora dos Tocustas, existem duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é que as tempestades cósmicas são criadas artificialmente, levando em conta que a proposta dos Tocustas é que eles ajam semelhante a máquinas, ficando em pontos fixos, realizando uma única função, que é proteger a galáxia, sem nenhum tipo de socialização entre seus semelhantes. E embora os aliens naturalmente inorgânicos não é nada novo no universo do Ben 10, o fato de que os Tocustas são feitos de elementos metálicos pode apontar ao fato de que talvez eles tenham sido criados de maneira artificial. Olha só, nessa hipótese, as tempestades cósmicas são como enormes fábricas de proporção cósmicas que criam unidades de proteção em escala galáctica. Essas tempestades cósmicas podem ter sido criadas por uma enorme variedade de criaturas. Talvez espécies pacíficas como os galvanianos tenham criado algum tipo de tecnologia que espontaneamente gera essas tempestades cósmicas. Não seria a primeira vez que os galvanianos acidentalmente criam uma criatura. Eles fizeram isso com os metamorfos galvânicos. Outras raças mais agressivas, como os mestres das armas Tecadons,
podem ter criado os Tokustas como armas vivas capazes de devastar mundos, mas que acidentalmente, talvez por um erro de programação ou estruturalmente no cérebro deles, os Tokustas ganhem liberdade e escolham proteger os mundos ao invés de destruí-los. E depois desse fracasso, eles optam produzir tecnologia facilmente programável, como nanotecnologia, que pode se reformar e moldar a um nível molecular e talvez em casos extremos até mesmo combater o poder dos Tokustas. Como a gente pode ver na batalha do Malware contra o Gigante, onde a composição líquida feita de nanites do Malware conseguiu combater as forças do Gigante e no fim o absorveu. Ou até mesmo espécies mais elevadas, como as criaturas extradimensionais, como os Naligianos e os Contumélios, que possuem ambos ciências elevadas e podem, por definição, terem criado essas armas de proteção e dado a elas as criaturas mais baixas na cosmologia do mundo do Ben 10, para que as criaturas de matéria simples pudessem estar protegidas contra ameaças além de seus poderes. E para eles isso seria um trabalho extremamente fácil, muito mais do que seria para os Galvanianos e os Tekadons, porque esses seres extradimensionais possuem tecnologias como o Anihilarg, que podem criar ou destruir inteiros contínuos espaço-tempos, ou o Destruidor Naligiano, que apesar de ser uma tecnologia mais avançada que o Omnitrix, é considerado apenas como um brinquedo de criança pelos Naligianos. A segunda hipótese para a criação de tempestades cósmicas é que seria um processo natural da cosmologia e do universo do Ben 10. Isso então levanta a consideração de que o processo natural de toda a galáxia no universo é que ela desenvolve um sistema imunológico padronizado que protege ela. Cada galáxia teria seu próprio jeito de se proteger. Por exemplo, a maioria delas pode até mesmo nem sequer ter criaturas vivas protegendo elas, mas sim ter fenômenos naturais como quasares, discos de antimatéria ou até mesmo ondas eletromagnéticas que incineram tudo que se aproxima. Outras podem ter criaturas vivas, mas provavelmente nada semelhantes aos Tokustas, provavelmente algo como aberrações monstruosas do tamanho de estrelas ou inteiros sistemas estelares. Através de qual método exatamente o universo naturalmente decide que as galáxias devem ser protegidas seria um puro mistério. Pode ser influência de criaturas superiores como o Celestial Sapien ou os deuses mágicos do Ledger Domain. Porém, obviamente aqui, independente de qual das duas hipóteses estaria mais próximo da realidade, o ponto é que os Tokustas foram criados para proteger a galáxia. Mas proteger de quem? Proteger contra as ameaças do além, como Derek J. White descreve. Essas ameaças nunca foram diretamente identificadas em nenhum momento da série. Vários personagens fazem viagens intergalácticas a todo momento sem nenhum tipo de criatura monstruosa e gigantesca aparecendo para atacar eles. Porém, a descrição de uma ameaça do além parece combinar bem com a maneira como o Diagon e seus Lucabras são descritas, as criaturas do além, né? Mas isso tem um problema. Como as criaturas do além seriam uma ameaça unicamente para a galáxia, quando o Diagon é dito ser uma ameaça a todo o universo? Bem, talvez o Diagon e seus servos não sejam exatamente os que lutam contra os Tokustas. Afinal de contas, até mesmo o Gigante Supremo, que é um Tokusta evoluído por milhões de anos no pior cenário possível para ser mais adaptado ao combate, não foi capaz de vencer o Diagon com o poder dele, superando muitas vezes o poder do Ben naquele momento. Ao invés disso, é provável que as ameaças à galáxia sejam criaturas interdimensionais semelhantes ao Diagon, mas várias vezes mais fraco que ele. Provavelmente criaturas que vêm da nulidade ou do Ledger Domain, já que portais para essas dimensões e muitas outras podem ocasionalmente surgir no universo de forma natural. E considerando que o Diagon é considerado um alto deus ancião do Ledger Domain, é bem possível que as entidades menores que eles, mas que são igualmente monstruosas, poderiam existir no Ledger Domain e teriam ambição para conseguir mais poder. E não podendo fazer isso em mundos já dominados pelo Diagon, eles tentam fazer isso em outras dimensões, surgindo no espaço vazio entre as galáxias e indo em direção às galáxias por uma vasta quantidade de motivos. Talvez para absorver seu mana, talvez para absorver todo o seu conhecimento, talvez para usar elementos únicos e cósmicos que são formados nas estrelas, para construir artefatos de imenso poder, ou armas de combate para derrotar e absorver o poder de entidades mais poderosas. Só que assim, existe uma possibilidade de um inimigo ainda mais aterrorizante do que criaturas interdimensionais. Ó, a gente já sabe que no início de tudo, quando a Anihilarg criou o universo do Ben 10, as Biogosmas foram soltas e se espalharam pelo universo. E então, elas deram origem a todas as criaturas vivas. Algumas delas conseguiram se alojar nas galáxias e fazer parte de sistemas e planetas estáveis. Porém, o universo é vasto e possui muito mais espaço vazio do que espaço preenchido. Então, a maioria dos Biogosmas ficariam no espaço entre as galáxias para evoluir sem luz,
sem energia e no frio abandonado dos cosmos. Que tipo de criaturas anciãs existiriam nesse espaço? E que tipo de poderes escuros essas bestas que evoluíram milhões de anos distante de tudo teriam? Afinal de contas, até mesmo as criaturas mais poderosas da existência naquele mundo são conhecidas e obedecem à legislação do Tribunal Galáctico. Se até manipuladores de realidade fazem parte do conhecido, que tipo de poder existiria no desconhecido? Afinal de contas, mesmo após estudar por milhões de anos no horizonte de eventos, o Professor Paradoxo ainda disse que existem coisas que ele não pode fazer. Mesmo quebrando leis como se aproximar do Celestial Sapiens e até mesmo viajar e alterar eventos, é sempre dito que ainda tem regras muito além de tudo isso. Um poder que nem mesmo o Professor Paradoxo pode interferir. Em algum lugar do universo, em algum ponto do cosmos, existe um poder que nem mesmo o Omnitrix conhece. E a única coisa que protege a galáxia contra essa ameaça é a luz do Tocusta. Galera, não esquece, primeiro link na descrição, tô deixando aqui o link do Seja Membro do canal para você conhecer os nossos benefícios e dar esse apoio na volta do canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, agradeço de coração, galera. Vamos voltar com esse canal, vamos turbinar o canal de novo de vídeo. Conto com a sua interação, com o seu ultra mega like. É nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau!